Então, vamos lá. Vamos fazer essa aula hoje. Yoshida, espera aí. Tem mais gente chegando aqui. Calma lá, que tem mais gente chegando. Só um minutinho. Beleza. Então, vamos lá, Yoshida. Bom, primeiramente, gratidão pela... Opa, perdão. Vai lá. Deixa eu dividir aqui primeiro. Agora está pronto. Então. Não tá a apresentação, Yoshida, tá só parado. Perdão? Não tá em modo apresentação. Põe em modo apresentação. Vou tentar de novo, então. Screen. Entrou? Aí, agora sim. Vai lá. Ah, perfeito. Bom, boa noite. Eu sou Yoshida, 18 anos de Toyota, 6 de Denso, ou seja, 24 anos de grupo Toyota, com treinamentos no Japão e com uma experiência boa, né, no Japão, um aprendizado fantástico lá. Porém, no começo da carreira não tinha tanta experiência, tanta inteligência emocional que agora nós temos hoje. E na volta do Japão, sabendo um negócio fantástico, estava tão ansioso para fazer as coisas que eu me excedi na vontade. E tive uma dificuldade lá, logo no começo, inclusive com o próprio presidente da Toyota falando: Yoshida, você está desanimando, né, desmotivando o nosso pessoal que está se esforçando, e você fala de uma maneira que parece que eles não sabem nada, são muito fracos, não têm vontade, né, não sabem trabalhar, e isso não está certo, Yoshida. E eu demorei para entender essa questão, e né, nessa aula de hoje que falamos sobre transformações, vem o aprendizado de toda essa experiência vivida aí. Mas eu e o Borgomoni juntos temos 47 anos, né, Borgomoni? É isso aí, são os 47 Interessante. anos de implementação das ferramentas do Lean, de contato com as ferramentas do Lean. Eu sou André Borgomoni, trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores. E eu sou engenheiro de formação, mas nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte da autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, programação neurolinguística. E isso me trouxe a felicidade de reencontrar o Yoshida, e juntos estamos construindo o Lean Emocional, que une as técnicas do Lean Manufacturing, organização e inteligência emocional. Para que a gente faz essa mistura? Porque as pessoas, quando vão implementar as ferramentas, elas têm que estar engajadas em fazer essa implementação. E na hora que elas estão se sentindo excluídas, na hora que elas estão se sentindo que qualquer um faria aquela atividade que foi passada para ela, ela se sente excluída do grupo. E quem está excluído do grupo, além de não fazer atividade, joga contra essa equipe. Então, para a gente evitar isso e ter muito mais efetividade na implementação das ferramentas do Lean, a gente está fazendo essa parte de Lean emocional, que une essas técnicas de inteligência emocional justamente para evitar esse tipo de problema com as pessoas não se esforçando tanto ou até jogando contra mesmo a implementação, jogando contra o sucesso do grupo que está fazendo isso, tá certo? Então vamos lá, Yoshida, vamos para a aula. Lembrando mais uma vez, né, tem algumas pessoas que estão chegando agora. Infelizmente, o nosso convidado, o Conder Pessoa, teve um falecimento na família lá, né? Parece que a sogra faleceu, e aí ele teve que se deslocar, não pôde estar presente com a gente aqui hoje. Por isso a gente mudou a live para uma aula, né? Assim como a gente vai ter amanhã às 9 da manhã também, a gente vai ter outra aula, não igual a essa, né? Uma aula diferente dessa, mas a gente preparou uma aula mais ou menos no tema que a gente ia falar com o Conder, então a gente está aqui especialmente para vocês entregando essa aula de hoje, tá certo? Vamos lá, Yoshida. Bom, o tema com a live com o Conder é sobre grandes transformações, e tem um matching quase perfeito, né, com o Lean emocional, que é o Lean baseado na inteligência emocional, né, no mais alto nível, técnicas também no mais alto nível, e também preparo, né, e organização no mais alto nível. E isso gera grandes transformações. Está passando um momentinho. E essas grandes transformações geram um resultado expressivo e duradouro, mas através do desenvolvimento das pessoas, que vão gerar desenvolvimento econômico, né, para as empresas, né, e para elas mesmas, para
cada pessoa, individualmente cada um. Então, o processo, né, de grandes transformações passa por três grandes atividades: desenvolvimento das pessoas, melhoria das condições de trabalho, ou seja, melhoria de produtividade e acaba gerando redução de custo, né? E fortalecimento da estrutura da empresa, fortalecimento da estrutura de trabalho na qual nós estamos inseridos. E nesse processo, pessoal, para essas grandes transformações acontecerem, a nossa experiência de 47 anos nos traz essas 4 palavras em japonês. Não precisa decorar ou entender a palavra em japonês, nós vamos explicar o significado. E também tem outras mais 5 palavras importantes que fazem parte do Toyota Way, né, que levou a Toyota, né, de uma empresa que começou com Teares lá há mais de 100 anos, e a empresa de altíssimos resultados, alta performance, e que originou, né, que o mundo começasse a pensar no Lean e tentar trabalhar o Lean. Mas nem todo mundo consegue e tem os motivos. Uma parte deles são esses valores, e outra parte é não ter, né, a estrutura completa, né, e o pessoal tenta implantar uma ferramenta ou outra de forma descoordenada, né, não inserido dentro de um contexto, dentro de um preparo de todo mundo. Então, vamos pensar, entender essas 4 palavras que nós aprendemos durante o nosso caminho. Para ser um vencedor, não basta ter vontade, mas tem que ter vontade no mais alto nível, que é o Shin, que é o coração forte, né, espírito forte. Tem que ter o Gi, né, que é técnica no mais alto nível. E também tem que ter o corpo, né, que é o Tai, preparado no mais alto nível. Se eu tenho mente forte, né, mentalidade forte, técnica forte, e treinei, tenho uma estratégia de luta, eu posso vencer a luta, eu vou vencer a luta. Então, essa atitude é importantíssima. Ok? Dentro do vencer, tem crises que podem nos derrubar. E se eu não me preparo antes da crise vir, ela realmente pode me afetar bastante. E se for uma empresa, pode até deixar de existir. Então, para não ser pego de calça curta, né, melhor prevenir do que remediar, então o próximo valor importante é: eu sei que a crise vem, portanto eu me desafio todos os dias para estar cada vez mais forte, que eu possa enfrentar qualquer crise. Falando em crise, pessoal, as crises algumas são seculares, né? Por exemplo, a gripe espanhola 100 anos atrás, e nós estamos vivendo de novo, né, mais outra crise gravíssima, que é a crise da Covid. A Toyota, por exemplo, e o mundo passou por várias crises. E na crise de 2008, que foi uma crise importante, também recente, tocou um alarme lá na Toyota, e a Toyota resolveu que a quantidade de atividades de melhoria que ela estava fazendo não estava suficiente, e elas levaram um susto, né, com o Lehman Shock. $1 trilhão de prejuízo naquele ano fiscal. É muito dinheiro, e a Toyota trabalhou forte, né, até 2020, enfrentando, inclusive, no meio do caminho, terremoto, maremoto, explosão da usina nuclear, outras enchentes, várias crises internas, né, devido ao clima também. E mesmo com a Covid, anos fiscais 2020 e 2021, a Toyota não teve prejuízo, que é um resultado fantástico frente à situação de muitas empresas quebrando, né, pessoas perdendo emprego e assim por diante. Então, esse valor também é importantíssimo. Eu me fortaleço sempre, principalmente quando a gente está na época boa, não quando está na época de dificuldade. Quando a gente resolve reagir ou fazer algo durante a crise, significa que eu estou sendo reativo, não proativo. Então, o pensamento do Kikikan é: proativamente eu me preparo antes, né? Terceiro valor importante é que sozinho eu não consigo fazer nada. Eu já passei por essa fase achando que eu era um super soldado, né? Soldado sniper, atirador de elite, que resolvia qualquer problema. E tive que escutar do nosso diretor na Toyota que: pô, Yoshida, você é um soldado sniper. Nós vamos precisar do soldado sniper daqui a pouco. Mas o que precisamos de verdade são milhares de soldados que matam problemas.
mas você mata só um por vez, né? Então, 2.000 soldados atirando numa taxa de acerto bem baixa, 10%, matam 200 problemas, né? Você só mata um por vez, né, Yashida? Nesse dia, eu voltei para casa frustrado, chateado, com raiva, mas o aprendizado o Tachibana-san era até sarcástico, irônico, né, quando falava, doía bastante, né? Mas aprendizados profundos, né? Nós temos que criar laços de união, e quem é soldado, né, soldado sniper, né, tem que entender que, que, que a habilidade dele, o conhecimento dele tem que servir para treinar os milhares de soldados. Então, hoje, nosso propósito, Borgomoni e eu, nos esforçamos tanto para desenvolver pessoas através do entendimento que todos têm que se desenvolver. Não basta ter uma ou duas pessoas só que são de altíssimo nível. A organização toda tem que ser de alto nível. E, para isso, todos os snipers têm que colaborar para o desenvolvimento das pessoas. E para esse desenvolvimento acontecer, Borgomoni, como é que tem que ser o relacionamento com as pessoas? O relacionamento tem que ser um relacionamento aberto, a gente tem que confiar nas pessoas que estão ao nosso redor, a gente tem que ter a condição de, inclusive, falar das nossas falhas, aonde que a gente não é bom, né? Olha, eu não sou bom nesse ponto aqui, me ajuda aqui para a gente fazer esse negócio melhor, e assim a gente tem que, esse que tem que ser o ambiente onde que a gente trabalha. Só que é claro que isso não acontece no estalar de dedos, isso a gente vai construindo com o tempo, e essa construção começa com a gente mesmo. Não adianta ficar esperando o outro fazer, que isso nunca vai acontecer. A gente mesmo tem que se colocar à disposição do outro para poder ajudar. Olha, tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Eu estou aqui, estou à disposição. Fica muito à vontade. Não interessa se ele trabalha no seu departamento ou em algum outro. É todo mundo trabalhar junto na mesma empresa. Então, esse tipo de atitude que faz a transformação do ambiente de trabalho. Então, não fica só reclamando, falando, o ambiente de trabalho é ruim, meu chefe é assim, é assado, é isso, é aquilo. Toma uma atitude, faz a diferença você mesmo, você que tem que fazer diferente no ambiente de trabalho. E transformar o ambiente de trabalho começa se colocando à disposição dos outros. E isso faz toda a diferença. Tenho certeza que vocês vão ver o quanto que isso muda o ambiente de trabalho, não é, Yoshida? Exatamente, Borgomoni. E eu, inclusive, demorei, por causa da síndrome de sniper, demorei para entender a importância, né, do trabalho em time. Trabalhos impossíveis em time são resolvidos de uma maneira assim triunfal, até fácil, né, porque o time unido gera realmente resultados expressivos, né, e isso aí é impactante. Sem dúvida E nenhuma. gera a satisfação do grupo inteiro e realimenta a motivação do time todo, e etc. E vamos para o quarto valor, que esse eu acho que é o que eu mais gosto deles. Todos são importantíssimos, mas esse é um especial. Todos os dias eu volto para casa com a certeza que eu fiz o que era necessário, né, para atingir o nosso sonho, o nosso propósito. Então, eu tenho satisfações dia a dia. Então, eu termino um dia ciente de que eu fiz o melhor que podia dentro da necessidade que eu preciso, dentro de um plano de vida, dentro de um plano de empresarial também. E isso aí, né, gera, né, que durante a vida toda, de grão em grão, eu estou construindo uma montanha que é a montanha do sucesso, a montanha também da plenitude de vida. Vamos entender da onde surgiu a palavra, para começar. Essa palavra Ikigai surgiu lá no Japão, e significa alegria de viver, e essa palavra surgiu no lugar onde tem mais pessoas centenárias, né, com mais de 100 anos de idade no mundo, que é lá nas ilhas de Okinawa, lá no Japão. E analisando o que o pessoal faz lá, é exatamente isso que eu falei. Tá? Cada dia que passa, feliz por estar vivo, feliz por ter feito tudo que podia, feliz por fazer o que gosta, né, e assim por diante. E a vida é plena, se alimentam bem, dormem bem, não tem estresse, porque eles sabem que a construção não é da noite para o dia, que é uma construção ao longo do tempo. E também, né, a palavra Ikigai é mais ampla ainda, porque eu preciso de dignidade, ou seja, eu preciso trabalhar e receber, né, pelo que eu faço.
porque eu tenho que levar o leite para casa, tenho que poder estudar, tudo, né? Então, eu preciso ter dignidade. Se eu também faço as coisas aplicando as minhas habilidades, né, e desenvolvendo as minhas habilidades, isso também é muito bom, porque eu estou crescendo, estou me desenvolvendo. Terceiro, eu procuro fazer coisas que me agradam, coisas que eu gosto de fazer. E coisas que eu gosto de fazer, eu faria até de graça, né? E quarta coisa importante, pessoal, fazer o que o mundo precisa. O mundo precisa ser sustentável, o mundo precisa ser melhor, o mundo tem que ter progresso, né? Então, se você faz alguma coisa que é bom para o mundo, né? E fazer essas quatro coisas num nível alto, né? Porque você é persistente, não desiste, luta, né? Então, todo dia você está gerando resultado. Não precisa ficar desesperado que ainda não sou super-herói, não sou super-homem, não sou rico, né? Viva a vida com naturalidade, viva a vida feliz, né? E vai construindo, né, o sucesso dia a dia. E o sucesso não é que nem acertar na loteria. Pum, premiado, você é o cara de sucesso. Da noite para o dia, você é o cara de sucesso. Não. O sucesso é uma construção, pessoal. Tá ok? Então, me fiz entender, tá claro, esses quatro conceitos? Vocês Beleza. concordam que isso ajuda o nosso progresso, a nossa vida? Sim, põe aqui no chat, gente. Põe lá, põe aqui no chat. Põe no chat pra gente aqui. A gente vai compartilhando. Vamos lá, Yoshida. Segue. Perfeito, perfeito. Então, tem mais, agora, né, além desses valores que nós falamos, tem mais 5 palavras-chave, né, 5 valores-chave, que é o próprio Toyota Way, o jeito Toyota de ser, né, que gera também grandes transformações. Então, esse aqui está no manual da Toyota, né, manual interno. Né, aplicando essas técnicas, você vai ter sucesso. E dia 4, né, nós vamos fazer a demonstração desses valores, dos conhecimentos do Toyota, do sistema Toyota, para todos. É isso aí. Então, eu estou colocando aqui no chat para todo mundo. Eu sei que a grande maioria aqui já está inscrito, né? Mas quem não está inscrito, tem aí o link de inscrição do nosso workshop para o dia 4 de dezembro, né? Sem ser sábado amanhã, o próximo sábado. E a gente vai estar fazendo o nosso workshop em linha emocional totalmente gratuito. Você tem direito a um certificado de participação. Mas precisa estar inscrito. Então, clica lá nesse link, faz a inscrição, nome, e-mail, telefone, é rapidinho, você está inscrito e a gente vai estar junto com vocês fazendo 4 dinâmicas. Vão ser 2 essencialmente emocionais, que a gente vai trabalhar a nossa parte interna, o nosso entendimento da gente mesmo, né, para a gente poder estar melhor, porque a gente só transmite para o outro aquilo que está transbordando dentro da gente. E se a gente estiver cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de coisa ruim, a gente só vai transmitir coisa ruim. Se a gente não se trabalhar, a gente vai ficar transmitindo coisas não muito boas. Então, se a gente se trabalhar, a gente consegue transformar esse lugar num lugar muito melhor dentro da gente. Então, assim a gente transforma e se começa a transmitir coisas boas. E depois mais 2 técnicas com misturando a parte emocional, que aí sim vocês vão ter um gostinho, uma amostra completa de como é que é o nosso treinamento em linha emocional. Então, não perde mais tempo não, clica lá, faz a inscrição. Quem já está inscrito, pega esse link, manda para os amigos, avisa todo mundo para a gente estar fazendo esse workshop mais bacana ainda, tá certo? Gratidão. Vamos que vamos, Yoshida. Bom, então, tem a parte atitudinal e tem a parte das técnicas, né? Se você não enxerga o problema, não enxerga o inimigo que tem que ser combatido, não adianta ter vontade. Então, a parte das dinâmicas tem bastante técnica para aprender lá também. Bom, quais são os valores aqui do Toyota Way, né, que nos fazem ter sucesso? Então, desafio, né? Construir o consenso, fazer melhoria, respeito e união. Então, vou tratar de falar um pouquinho, né, de cada frase. Desafio. Nós constituímos, né, ou construímos uma visão de longo prazo, enfrentando desafios com coragem e criatividade para realizar os nossos sonhos. Então, se você tem um propósito, tem um sonho, você está se desafiando todo dia, está saindo da zona de conforto. Né? A melhoria, que é o Kaizen.
Melhoramos as operações de nossos negócios continuamente, sempre direcionado para a inovação e a evolução. Então, sempre eu estou buscando ser melhor que antes. Fato consenso, né? A palavra em japonês é Genchi Genbutsu. Genbutsu é com as coisas reais e Genchi é no local, né, onde as coisas reais acontecem, né? Praticamos o Genchi Genbutsu. Vamos à fonte para encontrar os fatos e tomar as decisões certas. Ou seja, eu tenho que conseguir enxergar os problemas e decidir o que eu vou fazer. Mas como nós falamos agora com Kizuna, cada pessoa vai ter uma percepção diferente, cada pessoa vai ter uma opinião diferente. Nós temos que trabalhar para construir o consenso, né? E construindo o consenso, né, vamos do que precisa ser feito, nós gradualmente vamos resolvendo os problemas e atingindo as metas, né, e os resultados que são necessários, né, no melhor tempo possível, ok? Respeito, né, e união. Então, primeiro, respeito. Respeitamos os outros. Fazemos todos os esforços para entendermos uns aos outros. Nos responsabilizamos e fazemos o melhor que podemos para construir a confiança mútua. Então, faz parte também lá do Kizuna, né? Tem bastante a ver com as palavras que nós valorizamos, que foi o nosso aprendizado de vida. E trabalho em equipe ou união, né? Estimulamos o crescimento pessoal e profissional de cada pessoa, né? E compartilhamos as oportunidades de desenvolvimento e maximizamos o desempenho individual e o da equipe. Então, nós trabalhamos buscando, né, cada um, né, entender quais são seus gaps, né? Tendo um ambiente adequado, eu consigo falar das minhas dificuldades, etc. Mas nesse contexto desses 5, né, dessas 5 palavras-chave do Toyota Way, se não tiver confiança entre as pessoas, não consegue fazer isso acontecer, né? Então, já foi explicado lá junto com as 4 valores. Shingitai, que é o princípio do atleta que quer vencer, está relacionado com o desafio, né? O Kikikan é ter senso de tem que se fortalecer, ou seja, se você faz alguma coisa, você está se exercitando, está se fortalecendo, e o respeito à união, que é a base de tudo isso. E se eu não faço, né, eu não conheço essas palavras, não tenho essas atitudes, o que pode acontecer, Borgomoni? Isso é o que a gente chama da espiral negativa. Só vou lembrando antes aqui, né? Infelizmente o Conder Pessoa, né? Chegaram várias pessoas aqui depois, né? Então o Conder Pessoa perdeu a sogra dele, né? Ele ligou para a gente, avisou que não poderia estar participando porque ele teria que se deslocar. A sogra não mora na mesma cidade, ele teria que se deslocar. Então por isso ele não está aqui hoje. Deixou aqui as desculpas dele, mas não tem absolutamente nada que desculpar. Então a gente preparou essa aula aqui, né? Montamos essa aula aqui para passar essa aula para vocês no lugar da live com o Conder, tá certo? Então, o que é essa espiral negativa? A espiral negativa é quando é uma série de acontecimentos que vão em cadeia e vai levando a gente para baixo, vai levando a gente para o buraco, né? Então, como que começa isso? Começa lá na crise, ó. Tem uma crise, aí a gente para de investir, né? Para de investir em melhoria, a gente para de investir em treinamento, em fazer coisas melhores, e aí piora tudo, as coisas pioram, piora a eficiência da empresa, piora a eficiência, e quando piora a eficiência, a gente produz menos, os custos continuam, né? Os custos indiretos, eles continuam iguais. Então, você dilui por menos quantidade produzida, teu custo aumenta. Aí você perde mercado, vai cortar mais investimento ainda, piora ainda mais a eficiência, reduz a produção, o custo ainda mais alto, perde mais mercado ainda, é obrigado a chegar a demitir os funcionários, fazer corte, aquele famoso, né, problemas financeiros, então estamos fazendo um ajuste aqui, né, aquele famoso ajuste que manda uma série de pessoas embora, corta mais investimento ainda, piora ainda mais a eficiência, perde todo o mercado e aí não tem jeito, a empresa vai à falência. Infelizmente, isso que a gente está falando
é realidade, né? É realidade. Infelizmente, a gente viu isso acontecer demais aí nessa crise da Covid, né? Que se alongou bastante. Então, tiveram algumas empresas que, infelizmente, pegaram esse caminho da espiral negativa e não teve jeito, acabou fechando as portas, né? Então, isso a gente tem que estar muito atento, né? Na hora que a gente entender que investimento em melhoria é absolutamente diferente de gasto. Gasto é igual unha. Gasto a gente tem que cortar lá, toda semana a gente tem que estar cortando, né? Gastos. A gente tem que estar cortando, controlando, cortando o que a gente puder do que não é necessário. Agora, investimento, principalmente investimento em melhoria, isso tem que ser sagrado. Isso a gente não pode parar de fazer, porque isso é uma questão da empresa, normalmente é uma questão da empresa sobreviver mesmo, ela ser mais competitiva no mercado. Se a empresa não é competitiva no mercado, infelizmente o caminho é parar de existir. E isso, mais uma vez, infelizmente, ocorreu demais, né, com essa crise da Covid. Não é isso, Yoshida? Exatamente. Então, para isso não acontecer, né, não posso ter essa postura apagada, sentadinho, reclamando, né, achando que o mundo está contra você, né, e tem que ser uma atitude, né, que gera a espiral positiva. Que é justamente o oposto daquela espiral negativa. Então, empresas que controlam de verdade, né, que têm o custo controlado, mesmo na crise, continuam investindo em melhoria. E aí investe em melhoria, melhora a eficiência, melhora o custo fica mais baixo, porque vai conseguir produzir mais, os custos indiretos vão ser mais diluídos, ganha mais mercado, aumenta ainda mais o investimento, ganha mais eficiência, aumenta ainda mais a produção, o custo fica mais baixo, ganha mais mercado, amplia a capacidade, né, faz contratações, amplia a capacidade, aumenta o investimento, conquista outros mercados e aí sim, sucesso absoluto, porque está conectado nessa espiral positiva, esse conjunto de ações que acabam levando a gente cada vez mais alto. Mas isso começa com atitudes que é normalmente diferente da grande maioria. Infelizmente, a grande maioria, na hora que está em crise, aperta o cinto, puxa tudo, o máximo que puder, não vou gastar nada, não vou tirar uns real do bolso agora não faço mais absolutamente nada. Aí para de investir em melhorias e entra na espiral negativa. O contrário disso, aquele que realmente controla os gastos e continua investindo em melhoria, entra na espiral positiva e consegue conquistar novos mercados, novos clientes, porque na crise é onde as coisas mudam de lugar. Enquanto a gente está tudo bem, as pessoas ficam naquela zona de conforto e os clientes normalmente não ficam procurando outros fornecedores, outras fontes, né? Agora, na hora que tem a crise, na hora que aperta, que a coisa precisa mesmo, aí se sobressai aquele que se destaca, aquele que investe em melhorias. Esse é o ponto. Certo, Yoshida? Exatamente. Aí quem fez esse trabalho, né, do Kikikan, ter senso de crise, se preparou, se fortaleceu, quando a crise vem, surgem várias oportunidades. Muito pelo contrário, né? Não é a hora de se encolher, ficar na posição de defesa, é a posição de se posicionar melhor no mercado. E nesse processo, pessoal, para se posicionar melhor no mercado, eu tenho que buscar sempre, né, a satisfação do cliente, construindo todo dia credibilidade. Para poder construir, né, essa satisfação do cliente e construção da credibilidade, eu tenho que usar todas as técnicas que eu tenho disponíveis, técnicas dos processos que eu trabalho e também técnicas de sistemática de trabalho voltadas para gerenciamento eficiente, desenvolvimento de pessoas, garantir a segurança, garantir a qualidade, garantir a entrega e ainda, né, ter o custo controlado. Também tem que fortalecer a organização. E para fazer isso, tudo isso, mais uma vez, a postura, né, não é aquela pessoa sentada, frustrada, triste, mas é a pessoa que está animada, né? Mas tem um sonho, tem um propósito, está se desafiando, tem a base do respeito à união, se organiza, né, buscando resultado expressivo e duradouro, né? Isso tudo é potencial, a parte vermelha e a verde. Para realizar o resultado, para
esse potencial se tornar resultado, né, eu tenho que buscar os problemas, analisar o que está acontecendo e efetivar as melhorias. Então, a vontade, né, e a organização se tornam realidade através das ações, né, efetivas a partir de aplicação de técnicas adequadas. Então, vamos entender como é que são as técnicas que são necessárias e adequadas para o sucesso. Então, primeira parte das técnicas, vamos dividir em 3 grandes áreas: percepção de quem é o inimigo, que são os 3 Mu's. Muri, que é a condição que não dá para fazer, ou condição quase impossível de fazer as coisas. O Murá, que é incerteza, né? E o Mudá, que é desperdício. E aplicar a atividade planejada. Não vou fazendo porque deu vontade, no chute, não. Eu me planejo, organizo quais são as prioridades e faço isso. De Douka, quando acontece um problema, eu paro e resolvo. Porque se o problema ir aumentando, cada vez fica mais difícil trabalhar. Então, nós costumamos falar que é importante resolver problema quando é uma formiguinha. Não pode deixar virar elefante ou King Kong. Tá? Porque aí o estrago e energia para domar o bicho é muito maior e consome todos os recursos da empresa que tem que ser bem aproveitados para ter a empresa funcionando de forma forte, né? Forma eficiente. E também, né, outra parte das técnicas é ter a estrutura que flui melhor, que tem fluxo rápido, que os fluxos não são bagunçados. Ou seja, para isso, né, acontecer, tem que ter muita padronização, aplicação de 5S, e principalmente o trabalho tem que vir num ritmo de rio constante, não em tempestades e tsunamis, e depois nada. Então, isso é a parte técnica que a gente tem que começar a entender, ok? E aí, a parte técnica está relacionada, né, com eu vou lá buscar os problemas e resolver os problemas. O que significa buscar problemas e resolver problemas? Que conforme o tempo vai passando, para poder evoluir, né, para o Kaizen acontecer, ou a melhoria contínua poder acontecer, eu estou evoluindo de um nível para outro, com atividades planejadas, e isso significa que eu estou, né, para subir de um nível para outro, melhorando, né, os meus resultados. Significa que eu sou tenho mais credibilidade que antes. Se estavam satisfeitos comigo nesse nível embaixo, conforme eu vou subindo, cada vez mais eu tenho mais credibilidade. Mas para isso eu tenho que estar todo o tempo resolvendo problemas, né? E eliminando o inimigo que não me deixa subir de nível, que são os 3 Mu's. Todas as condições que não dá para fazer, todas as condições de incerteza e desperdício. Em geral, o Muri, o pessoal fala que é sobrecarga, né, Borgomoni? Tem a ver? Isso é a leitura normal que se encontra no mercado. O Muri fala que é sobrecarga, né? Sobrecarga de máquina, sobrecarga de pessoa, mas é muito além disso. A gente entende que Muri é condição insuficiente, não dá para fazer, condição insuficiente. E qual um exemplo que a gente pode dar de condição insuficiente? Se eu preciso fazer uma manutenção, e essa manutenção precisa da ferramenta A, seja ela qual for, chave de fenda, chave de boca, seja ela qual for, a ferramenta A, e eu não tenho essa ferramenta A, eu procuro na minha caixa de ferramenta, alguém pegou emprestado, né? Alguém sumiu com a ferramenta, eu vou lá no almoxarifado da empresa, não tem a ferramenta, tem que pedir para compras. Então, isso é um muri. Por quê? Porque eu não tenho condição de fazer. E essa não ter condição de fazer, uma falta de uma ferramenta, não tem nada a ver com sobrecarga. Não tem absolutamente nada a ver com a sobrecarga. Então, o Muri, na verdade, é uma condição insuficiente. Não dá para fazer. Depois, e a gente faz essa classificação única e exclusivamente para priorizar o que eu vou fazer primeiro. E o Muri é o mais grave, então. Se eu não consigo nem fazer, né, não consigo fazer o processo que eu tenho que fazer, é o mais grave. É o primeiro que eu tenho que resolver. É o primeiro que eu vou solucionar. Aí, na sequência, vem o Murá. O Murá, normalmente, o pessoal fala em variação. Mas, na verdade, é a incerteza. Eu tenho uma incerteza que gera uma variação de tempo, uma variação no meu processo, qualquer tipo de variação. Então, qual que seria um exemplo bom? Continuando na ferramenta e da manutenção. Eu vou procurar a ferramenta A. Abro a minha caixa de ferramenta, que tem lá 200 ferramentas, dei uma super sorte. É a primeira que estava bem em cima, assim, eu pego a ferramenta A e saio fazendo a manutenção.
vou demorar ali 5 segundos, 4, 5 segundos para começar a fazer essa manutenção. Mas isso foi pura sorte, porque a ferramenta A poderia ser a última lá embaixo também. Então, aí, se fosse a última, eu teria que tirar 199 ferramentas até achar A. E aí eu ia começar a minha manutenção. Então, só que até eu começar essa manutenção, eu demorei lá não mais 5 segundos. Agora eu demorei 5 minutos, 10 minutos, muito mais do que o tempo anterior, porque eu tive que tirar 200 ferramentas da minha caixa de ferramenta para começar a fazer a manutenção. Então, isso é a incerteza que eu tenho. Eu não tenho certeza se a ferramenta A vai estar em cima ou vai estar lá embaixo, ou no meio, né? Eu não tenho essa certeza. Então, o meu tempo para início da manutenção vai demorar lá de 5 segundos a 10 minutos. Uma média, eu vou demorar lá 4 minutos e alguma coisa, né? 4 minutos e pouquinho. Mas, né, é essa variação toda aí, né? 5 minutos e alguma coisa. Mas essa variação toda aí que vai me fazer essa variação toda que eu tenho é causa da incerteza, é causada pela incerteza que eu tenho da ferramenta estar no começo ou estar lá no final. Se eu tivesse certeza que ela está sempre naquele mesmo lugar e eu vou pegar essa ferramenta sempre no mesmo lugar, eu teria certeza que o meu processo demoraria só 5 segundos para iniciar. O meu início seria em 5 segundos e não em 10 minutos. Tá certo? Então, essas são as diferenças. E, principalmente, né, quando eu tenho Muri e quando eu tenho Murá, existe um sintoma na minha produção. Qual que é esse sintoma? Eu não consigo falar em tempo unitário. Eu não consigo falar que cada peça vai sair em tanto tempo. Eu falo sempre na média. Por quê? Porque eu tenho muita variação no meu processo. Eu demoro 5 segundos ou 10 minutos, né? Eu tenho grandes variações no meu processo. Então, aí é aquele negócio. Na média, eu faço lá 100. Só que, de vez em quando, eu faço 200 e, de vez em quando, eu faço 0. Eu fico lá. Na Mas média, é eu 100. nunca sei o que vai ser a caixa de surpresa do dia, né? A caixa de surpresa que eu vou abrir naquele dia. Aí, isso que é ter Muri e ter Murá na minha produção. Depois, né, ou seja, eu sempre estou com incerteza, eu não tenho um padrão, eu não consigo falar em padrão, eu não tenho uma estabilidade no meu processo, não existe um padrão. Então, vai ser sempre na média, média de 100, nunca 100 com certeza, né? Nunca 100 peças com certeza a cada tempo, tá certo? Agora, na hora que eu tenho um processo com desperdício, que eu tenho um processo com mudar, sim, eu já tenho padrão. André, você tá maluco, você tá falando coisa de louco aí. Se eu eliminei o Muri e o Murá, né? Se eu eliminei Muri e Murá, eu tenho só mudar no meu processo, eu já tenho o padrão. Aí você vai perguntar, André, você tá doido? Eu tenho desperdício, eu tenho que ficar andando um monte lá, eu tenho excesso de movimentação, excesso de deslocamento, excesso de produção, e você fala para mim que existe padrão? Sim, tem padrão. Quando eu tenho mudar, eu tenho padrão. Porque se eu tenho que me deslocar toda vez, eu tenho que andar 20 passos para um lado e depois voltar mais 20 passos, mas é sempre isso que eu vou fazer. Eu já tenho esse padrão. Eu vou ter um excesso de movimentação, mas esse excesso de movimentação é sempre constante. Eu vou ter um excesso de produção que vai me gerar estoque, mas esse estoque é sempre constante. E isso vai fazer com que eu tenha um padrão na minha produção. Só que esse padrão, eu tenho muita, mas muita oportunidade de baixar esse tempo, de fazer melhoria, de melhorar a eficiência e melhorar a produtividade. Então, isso que é a grande diferença que caracteriza cada tipo de problema que eu tenho. E aí, graficamente, para a gente enxergar, para ficar mais fácil da gente enxergar, na linha horizontal é quantidade de peça, né? Primeira peça, segunda peça, terceira peça, assim por diante. E na linha vertical são os segundos, né? Ali 0, 10, 20 e tal, são quantos segundos eu demoro para fazer cada peça. Então, quando eu não tenho nenhum dos 3 mus, que é a primeira linha mais clarinha lá, que eu tenho ali logo no começo, azul clarinho ali, eu tenho uma estabilidade, né?
todas as peças muito próximos ali de 20 segundos, né? Eu praticamente não tenho perda ali, né, muito estável, quase, né, muito próximo do 20 segundos. Aí na segunda linha, que eu tenho os mudás, né, os desperdícios, eu também tenho um padrão. Você vê que a linha também é bem linear, menos do que a primeira, mas ela é bem linear. Eu consigo afirmar com 100% de certeza que todas as peças saem com menos de 30 segundos. Que todas as peças saem com menos de 30 segundos. E também consigo afirmar que nenhuma peça sai com menos de 20. Tá certo? Então, eu tenho ali muito próximo, né, uma linearidade na saída das peças muito próximo. Então, eu tenho esse padrão. Então, eu consigo falar em padrão, eu consigo falar em tempo unitário, tá certo? Aí depois, a próxima linha, a terceira linha, é a linha do Murat. Aonde eu tenho Murat, onde eu tenho incerteza, aonde as incertezas são muito grandes, eu tenho grandes variações. E o que acontece? Vê lá a quarta peça da terceira linha. A quarta peça saiu em exatamente 30 segundos. E percebe que a 12ª peça saiu em mais de 70. Ou seja, é mais do que o dobro. É mais do que o dobro. É uma diferença muito grande, é uma disparidade muito grande. Isso significa que eu já não consigo mais falar em padrão. Eu tenho que falar em média. Se a minha mínima é 30, a minha máxima é 70, a minha média vai estar lá nos 50. Mas eu não consigo ter essa certeza. Tem vezes que sai em 30, tem vezes que sai em 70, mas a média dá 50 peças por segundo, 50 segundos por peça. Né? Vai sair 50 segundos por peça. E aí o pior caso que eu tenho é aquele caso lá da primeira linha, lá da linha da última, ali, né? Da mais alta ali, né? A linha vermelha, que é a linha do Muri. A linha do Muri, ela se caracteriza pelas paradas, né? Ela tem rupturas, assim como eu falei, né, daquele exemplo da falta da ferramenta, é essa parada que está escrito aí. Né? E aí, nessa falta de ferramenta, na verdade, na hora que eu tenho Muri, eu tenho dificuldade até de falar da média, porque eu tenho que falar assim, olha, tirando aquele caso que a gente não tinha ferramenta, que a gente ficou uma semana parado sem conseguir fazer a manutenção, a minha manutenção está na média ali em torno de 70, minhas peças saem em torno de 70 segundos. Mas tem que tirar aquele caso lá que não tinha ferramenta, também aquele outro caso lá que faltou matéria-prima, que faltou qualquer coisa, aquele monte de caso que teve paradas de linha, né? Que teve paradas de produção. Aí, tirando as paradas, eu consigo falar da média, porque se eu incluir a parada, aí a média vai lá para cima e fica uma coisa muito esquisita, não dá nem para a gente mensurar não dá direito. nem, na verdade, né, tanto o Murat quanto o Muri, mal dá para medir os tempos. Né? Não tem condição nem para medir os tempos. Né? Tempos Condição. unitários, né? Tem Tempos, dificuldade de medir os tempos unitários, é verdade. isso. Bom, e na sequência, pessoal, nós temos que... pulou, né? Isso. Temos que trabalhar, né, no processo de manter, né, e também melhorar. Ou seja, para manter e melhorar, eu tenho que ter um padrão claro e tenho que procurar garantir esse padrão, o nível que eu estou agora. Né? E se eu quero fazer melhora contínua, né, enquanto eu estou mantendo o nível que eu estou hoje, eu tenho que trabalhar para melhorar e ir para o próximo nível. Então, essa é a lógica do trabalho. Então, para as coisas acontecerem, né, então eu tenho que treinar as pessoas, capacitar as pessoas e organizar a empresa para gerar resultado. Ou seja, tem que ter patrocínio da gestão, tem que ter coordenação em equipes e projetos, né, da coordenação das atividades, e tem que ter a estrutura adequada para gerar esse resultado. Ok? Então, eu tenho aqui organização focada em resultados que eles sejam expressivos e duradouros. E para ter esses resultados, né, como é que eu tenho que me organizar? Primeiro, eu capacito as pessoas com habilidades de Kaizen e de gestão. Porque o Kaizen só vai acontecer através de gestão. Para a gestão acontecer, eu tenho que ter padrão. Né? Então, o pessoal tem que entender isso e tem que estar apto e preparado para começar o trabalho. Aí, a primeira coisa que tem que fazer, tudo que se faz na empresa tem que ter procedimento padronizado, cronograma,
né? E principalmente instrução de trabalho padronizada, né? E uma vez que eu tenho padronizado as coisas, eu começo a poder ter uma gestão que funciona. Eu consigo planejar a produção, eu consigo monitorar a produção, porque eu sei o que eu estou esperando. Então, eu tenho que ter esse DDoCA, que é a sistemática para parar e resolver os problemas. Se eu não estou conseguindo manter o nível que está determinado, por exemplo, 100 peças por hora, e está saindo 90 ou 92, sei lá, né, ou 99, eu já tenho que começar a aplicar a sistemática para resolver os problemas quando eles são pequenos e, com isso, né, eu não deixo desandar a minha operação, tá, ok? No seguinte nível, né, da parte de organizar o trabalho, eu estou almejando já fluxos suaves, contínuos, tudo sincronizado como se fosse um grande escravo de Jó dentro da empresa, com o mínimo de recurso, mínimo de caminhadas, né, encurtar distâncias, para otimizar, né, o resultado, né, e todas as linhas e produtos estão fluindo em rios que não atrapalham um ao outro. Imagine vários rios correndo em paralelo, né, diferente dos rios, um cruzando o outro, um rio, né, um fluxo atrapalhando o outro. Então, esse que é o pensamento do just-in-time. E depois eu almejo fazer o ótimo, né? Então, tudo fácil de controlar, tudo com um rendimento mais alto, né? Não tem quebras, não tem paradas, zero defeito, não tem retrabalho, zero acidente, ou seja, é uma operação ideal. Então, é isso que nós estamos buscando, tá? E dentro desse processo de organização de gestão também tem que ter o formato piramidal e todos os níveis têm que se conversar e todos os níveis têm que estar hipercapacitados. Também, né, tudo tem que ter cronograma de longo prazo. Quanto mais longo e realmente o pessoal trabalha em cima de cronogramas reais, não só para inglês ver, né? A empresa é mais forte, mais organizada, tem mais chance de sucesso, porque ela pensa no longo prazo e vai se criando as condições para seguir, né, e cumprir seus planos. E depois em formato, né, escalonado, né, estratégia do ano, trabalho dos próximos 3 meses, e principalmente está conectado com que cada pessoa esteja fazendo algo, né, hora a hora, controlado, planejado, e isso tem a ver com a visão de longo prazo e o plano estratégico da empresa. Dentro desse processo, né, de fortalecer a empresa, de organizar a empresa, eu não posso ter uma empresa que é como essa, eu estou esperando uma rede fechada, que é invulnerável, qualquer problema que tiver, ela não atravessa, não causa dano para a empresa, mas quando a empresa está desorganizada, está incompleta, né, tá com a rede de trabalho fraca, né, fica toda fragmentada, né, e todos os riscos e problemas que podem afetar a empresa conseguem afetar. Então, vamos entender que a linha vermelha é o potencial de gerar resultado e linha azul é gerar resultado. Então, nessa figura aqui, a empresa tem as funções gerência, qualidade, engenharia, etc., logística, produção, que não tem os potenciais completos e também não tem os resultados, as ações efetivas que geram resultado completos. Ou seja, a empresa está vulnerável aos problemas, às crises e tudo que imaginar, né? Problema de material, problema de cliente, problema de estrada, tudo pode afetar essa empresa porque ela está vulnerável. E a intenção, né, de organizar a empresa de forma adequada e fazer todo aquele pessoal trabalhar com vontade, etc., é para fechar a rede, né? E, se possível, né, com o tempo eu vou engrossando, fortalecendo os processos, fortalecendo todos os membros que estão na nossa empresa, toda a estrutura da empresa, para ela ficar né, não vulnerável, né? Fica invulnerável, né? Ou seja, uma empresa forte, invencível, né? Ninguém pode afetar essa empresa, ok? Isso significa que todas as pessoas da empresa se preocupam com qualidade, segurança, entrega e custo, né? Então, preocupa com a gestão, com o desenvolvimento das pessoas, com a segurança, com a qualidade, com a entrega e principalmente com o custo. Se todas as pessoas se preocuparem de verdade com isso, a empresa fica realmente robusta, praticamente invulnerável. Vai lá, Yoshida. Exatamente. E outra parte que é importantíssima é a parte das atitudes, né? Então, todos temos que juntos trabalhar em colaboração, nos comunicando de forma adequada, trabalhando em equipe e nos desenvolvendo.
a partir de ter o ambiente de colaboração, eu construo a credibilidade. O que é construir credibilidade? Fazer sempre da melhor forma possível, almejando sempre a qualidade em primeiro lugar, não só a qualidade de produto e serviço, qualidade de pessoas, qualidade de sistema de trabalho, qualidade em todos os sentidos, e ir no local onde as coisas estão acontecendo e resolver os problemas. Acho que vale a pena falar de comunicação, né, Borgomoni? Que é É a importante, importância da né, isso, porque isso é comunicação, a né? base de tudo, né? A base da comunicação, né? A base de qualquer ação que a gente vai fazer é a comunicação. E como que é uma comunicação bem feita, né? A comunicação, ela começa com o interlocutor, tem o canal e o receptor. Uma conversa simples, pode ser, o canal pode ser conversa, pode ser e-mail, telefone, bilhetinho, recado, qualquer coisa, né? Mas na hora que o interlocutor está falando, ele tem que entender que ele é o responsável pela comunicação. Então, quando começa a comunicação e no final o interlocutor vira e fala: "Você me entendeu?", o que ele está fazendo? Primeiro de tudo, ele está transferindo uma responsabilidade que é dele para o outro. Depois, a resposta normal para isso é sim, eu entendi. Por quê? Porque o receptor está querendo se livrar daquilo. Ele está querendo se desfazer daquilo, se livrar o mais rápido possível daquela situação. Só que o que isso gera? Porque normalmente essa pessoa, o receptor, vai executar a tarefa que o interlocutor falou. Só que na hora que ele for executar, ele vai executar o que ele entendeu, não o que o interlocutor quis falar. E aí vai começar um monte de atrito, porque o interlocutor vai lá ver, vai falar: "Poxa, mas eu te falei para fazer diferente, eu te falei isso, te falei aquilo". Aí começam os atritos, e aí começa aquele clima da empresa horrível, né? Horroroso. No entanto, se na hora dessa comunicação, né, o interlocutor entende que ele é o responsável, a conversa já muda. No final da conversa, ao invés do "você me entendeu", ele vai: "Por gentileza, conseguir me fazer entender?". Sim, conseguiu. Então, explica o que você entendeu do que eu te falei. Aí a pessoa explica. Se bateu, se é exatamente igual, a comunicação foi bem feita. Se não bateu, tenta mais uma vez. Olha, eu vou tentar me explicar um pouco melhor. E explica uma segunda vez até bater, até essa comunicação ser bem feita. E aí sim, a execução, quando a comunicação é bem feita, ela é 100% assertiva, porque as pessoas fazem tentando acertar. Ninguém sai de casa falando: "Eu vou errar tudo". Ah, não, hoje eu vou fazer errado do começo ao fim. Eu vou causar na empresa na hora que eu chegar, a hora que eu for embora, né? Até o porteiro vai reclamar de mim. Aí fica difícil. Isso normalmente não acontece, gente. Isso não é o comum, isso não é o corriqueiro, isso não é o normal, né? Isso não é o normal. Se for normal, sanções administrativas servem para isso. Agora, as pessoas que estão tentando fazer, né, que estão ali se empenhando em fazer bem feito, vai executar e vai executar muito bem feito. E normalmente vai executar conforme foi solicitado, às vezes até melhor, porque ele também tem a parte do entendimento dele, o que ele entende que é melhor, tá certo? Então, aí sim a gente evita essa série de atritos e transforma o ambiente da empresa num ambiente muito mais agradável. Vamos lá, Yoshida. Ó, então, com a comunicação, eu tenho a base do respeito e da união do time, né? Daí eu consigo construir a credibilidade. E, uma vez construída a credibilidade, que é o manter a empresa hoje, eu também tenho que pensar no futuro da empresa. Então, antes do cliente perceber que precisa, eu tenho que surpreender ele com a inovação, proporcionando impressões que ele nem pensa, nem percebe que precisa ainda. Então, para isso acontecer, eu tenho que ter a visão de longo prazo, eu tenho que ser criativo e tenho que me desafiar mais ainda do que para manter e para construir o ambiente adequado, porque isso aqui é vida ou morte para a empresa. Se a empresa é capaz de inovar, ela sempre vai estar com clientes querendo comprar dela, e aí isso gera progresso, né? E a palavra-chave aqui é desafio, né? Então, sempre na cabeça, né? Tem que ter desafio, tem que ter a base da comunicação, né? Que gera respeito e união, né? Não pode ser desse jeito, e o corpo é completo, então. Então, eu tenho a parte de organização, eu tenho a parte de mindset e atitudes, né? Que é a base forte, respeito e união, com um mindset de estar se desafiando sempre,
e as técnicas, né, que eu vou lá e encontro os problemas e resolvo todos os problemas. Dessa forma, eu estou em condição de continuar resolvendo, né, eliminando os problemas, matando, né, os inimigos da eficiência, né, e a empresa progride, e esses são os valores que geram sucesso para a gente. Nos fizemos entender? Ficou claro? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo certo, gente? Beleza? Então, mais uma vez, a gente, né, se desculpa aqui por não ter conseguido estar junto com o nosso convidado, né, o Conder, né, os nossos sentimentos lá para a família do Conder, que estejam todos confortados, né? Infelizmente ele perdeu a sogra, não pôde estar aqui junto com a gente, mas está tudo bem, né? Está tudo certo, eles estão, né, estruturando, está tudo beleza. E a gente fez essa aula aqui para vocês como uma forma da gente repor esse momento, tá certo? Então, nossa imensa gratidão a cada um de vocês que ficaram aqui hoje. Amanhã a gente vai ter uma outra aula, né? Que a gente vai falar dos resultados fazendo a equipe perceber. Então, o que é isso, né? Quando a gente, mais do que mandar fazer, a gente faz com que as pessoas percebam que é importante para elas. E aí, isso transforma a empresa, transforma as pessoas, e os resultados vêm de maneira muito grande, muito representativo, né? Um resultado muito forte. Então, amanhã a gente vai falar a respeito disso. Amanhã é às 9 da manhã, assim como o nosso workshop, né? Sábado é sempre às 9 da manhã que começa, e a gente aguarda aqui cada um de vocês, esperando vocês aqui amanhã às 9 da manhã para a gente fazer a nossa aula de amanhã, né? Que vai ser a respeito desse assunto extremamente importante, que é fazer as pessoas perceber, tá certo? Então, mais uma vez, a nossa imensa gratidão a cada um de vocês que ficaram conosco aqui até o final, né? E fizeram dessa aula, na verdade, né? Fizeram essa aula aqui, uma aula muito bacana, tá certo? Imensa gratidão. A gente aguarda cada um de vocês amanhã. E, mais uma vez, o nosso aplauso para vocês que estão aqui Gratidão a querendo todos, fazer, gratidão. né, diferente no mundo. Então, vamos lá. Imensa gratidão, aguardo vocês amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Gratidão. Gratidão, até Valeu. Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.